Aleluia, aleluia. Salta uma igreja na paz do Senhor, amém? Olha a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 37. Aleluia. Enquanto você vai abrir, eu quero parabenizar todos os pais. Que o Senhor continue nos abençoando sempre, dando sabedoria, dando inteligência do alto dos céus, para que vocês instruam os filhos a paz que o Senhor entregou sobre as suas mãos. Você pode falar, pastor, ainda não tenho filhos carnais, mas eu quero profetizar filhos espirituais sobre a sua vida. Mas em especial, eu quero parabenizar. Olha, fiquei com meu pai hoje, fiquei um pouquinho, fui visitá-lo, né? Mas eu quero parabenizar o pai que Deus não poderia dar o melhor para as minhas filhas. O pai. Que o Senhor continue abençoando sua vida cada vez mais e derramando cada vez mais sabedoria para instruir as suas filhas que Deus lhe confiou. Amém? Amém. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 37. Aleluia. Deus é fiel. Já louvamos nesta noite. E o Senhor tem falado com a sua igreja. Gênesis, capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são a geração de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando ao Senhor. Está aí uma história que você perguntar a uma pessoa, ela não precisa ser necessariamente da igreja, ou às vezes nem conhecer o evangelho, mas se você falar uma palavrinha, ela vai acertar logo diretamente quem é o personagem de que nós estamos falando. São duas palavras que chamam a atenção, que vai narrar a vida de um homem. E as duas palavras é sonho e vestes. Túnica. Você pode perguntar para alguém se conhece o personagem dos sonhos. A primeira coisa que vai falar, José, o sonhador. Então na vida deste homem mudou repentinamente a história. E como tema nesta noite eu quero trazer para a igreja, o tema da minha mensagem é o Deus de José. Para que Deus venha se revelar a nós, o Senhor precisa finalizar alguns ciclos nas nossas vidas. Para que o Senhor venha se revelar verdadeiramente quem Ele é sobre as nossas vidas, o Senhor precisa permitir que ciclos venham ser encerrados por momentos, para que Deus manifeste o seu poder e a sua glória. Quarta-feira agora eu estava em casa, eu recebi uma ligação e uma missionária que ligou e falou assim, pastor, eu posso fazer uma pesquisa com a senhora? Falei, pode. Ela falou, são 7 perguntas, são perguntas rápidas, que daí eu já consigo finalizar o meu estudo aqui. Eu falei, amém. E uma das perguntas foi, ela falou, pastora, qual a cor que te representa? Qual a cor que, se a senhora colocar, a pessoa fala, parece com a pastora Valquíria? Essa representa a pastora Valquíria. Na hora, no momento, não me veio nenhuma cor. E eu falei para ela, eu falei, querida, eu vou lhe falar a verdade, eu não tenho esse apego a alguma cor. O que ficar bem, o que cair bem, eu coloco e não tenho problema nenhum. Mas a cor preta eu gosto, a cor preta é outra que eu mais roupa, não porque eu prefiro, né? Mas é porque é onde cair bem, onde dá tudo certo, eu gosto, não tenho problema. Só que na vida deste homem de José, algumas cores incomodaram os seus irmãos. Porque as cores na túnica de José falavam quando ele andava. Aleluia. A túnica, ela dirigia uma mensagem. E a mensagem era autoridade e posição. Aleluia. Eu vim lhe trazer aqui nesta noite uma palavra qual que o Senhor entregou sobre o meu coração. A Bíblia diz que Jacó, ele está em peregrinação na terra de Canaã. E seu filho José, ele tem apenas 17 anos. E se nós olharmos para a história deste homem, é de um jovem de 17 anos.
de hoje. Precisa que alguns ciclos terminem para que a sua história com Deus ela se dê o início. Eu tenho uma palavra para a tua vida nesta noite. Alguns ciclos estão encerrando na tua vida. Não é para que você morra, não é para que você finalize, não é para que você pare, não é para que você retroceda, mas é para que Deus quer se revelar para a sua vida. Eu quero profetizar que o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, Ele quer se revelar e se materializar para a sua vida nesta noite. Ele já nos diz: qual é trocando veste nesta noite, qual é mudando histórias nesta noite, qual é transformando vidas nesta noite. Mas o que me chama a atenção da história deste homem, que primeiramente Deus vai dar um sonho a José. E sonho ele é constituído de imagens, de figuras. Só se nós trazermos para um lado espiritual, o sonho ele menciona como meio que Deus se comunica com as pessoas, em se alterar, em revelar profecias ou encorajar. Todo sonho espiritual ele tem uma indicação e uma direção. Na vida de José não foi diferente, eu não sei você, mas quando Deus quer me dar algum tipo de revelação, o Senhor fala em mim com sonhos. E são sonhos que para mim são impossíveis. São sonhos que para mim estão longe. São sonhos que para os meus olhos naturais, como a pastora Kátia disse hoje, está ainda muito obscuro. Mas Deus trabalha em meio de sonhos aos seus servos e aos seus filhos. É como Deus estivesse falando: o que está impossível aos teus olhos está possível à minha mão. O que está impossível ao teu natural está possível ao sobrenatural. Deus lhe dará sonhos, Deus lhe dará visões e Deus lhe dará revelações do que Ele fará na sua vida. E Deus dá um sonho a José. José ele fala do seu sonho aos seus irmãos, ao seu pai. Mas quando chega ao ouvido de Jacó, o seu pai, e ele vai contar a revelação do sonho, no momento seus irmãos, ele cria uma inveja no seu coração. Mas a Bíblia diz que Jacó ele guarda tudo com ele. Só que ele entendeu o sonho que Deus tinha dado para Jacó. E ele começa a trabalhar em cima deste sonho. Ele vai começar a fazer uma túnica para José. Em algumas versões vai falar túnica de talar, que são túnicas grandes, túnicas que elas vêm até a mão, não são túnicas ao cotovelo. E isso nos ensina que quando os pastores eles iam pastorear, as túnicas elas eram limitadas até o cotovelo. Mas Jacó, quando vai fazer a túnica para José, a túnica vem e cobre todo o seu braço. Ele está dizendo: você está apacentando a ovelha só por um momento, mas Deus te deu um sonho. E o sonho era governar sobre uma nação. O Deus às vezes nos limita a algumas coisas, Ariel. É como Deus falasse: com as tuas mãos você é limitado, com as tuas mãos você vai chegar a um certo lugar. Mas eu, o Deus imutável, o Deus que não muda, o Deus que faço, o Deus que prospero, o Deus que tenho, o Deus que não muda, o Deus que concretiza, o Deus que faço, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que renova, o Deus que recebe de Deus. Ele está dizendo: eu estou quebrando alguns protocolos aqui nesta noite. Eu estou quebrando alguns protocolos aqui nesta noite. O homem pode te limitar a um certo lugar, mas eu darei a deixar.
Os teus irmãos só te olham como pastor de ovelha, mas o Deus do céu quer te dar uma coisa maior. E não é assim nas nossas vidas? As pessoas nos leem daquilo que nós temos em mão hoje. Elas nos olham o que nós temos em mão hoje. Mas o Deus de ontem, de hoje, Ele também é um Deus de eternamente. Glória a Deus. Ele não limita a história. Na vida de José, até os 17 anos, ele convivia e vivia com seu pai terreno. Mas eu quero te revelar um Deus, um Pai supremo, um Pai celestial, onde muitos olhavam para José e não via, mas a Bíblia diz que o Senhor era com José. Eu tenho um recado de Deus para a tua vida. Você pode olhar para um lado e pode sentir falta de alguém. A pessoa não pode estar em espécie de carne do teu lado, mas Deus te fala: eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. A Bíblia diz que esta túnica, essas cores começaram a incomodar aos seus irmãos. Veja que não foi só simplesmente um sonho, porque quando a Bíblia diz que eles vão lançar José na cisterna, eles poderiam deixar ele com a túnica, mas eles arrancam a túnica para provar para o seu pai que José tinha sido morto por uma fera. O plano dele para eles era tudo ia ocorrer certo. O plano daqueles homens, eles acharam que o plano nada ia ter consequência. Mas logo à frente nós veremos a consequência de um ato, de um sentimento, a qual, se nós não tivermos cuidado, ele toma o nosso coração. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que os irmãos tomavam inveja de José. E eu fiquei me perguntando, apenas 17 anos é um menino, onde alguém tenta encerrar a história de alguém. 17 anos ainda não está com a mente formada para entender que o seu ciclo com o pai no momento tinha encerrado. Mas Deus, Ele tem as formas certas de trabalhar nas nossas vidas. Você está aqui, talvez já se encerrou a sua vida com o seu pai, com 15, do meu esposo foi com 9 anos. Se encerrou a vida com o seu pai terreno. Na vida de outras pessoas que aqui estão também, com muito mais anos, se encerrou sua vida com o seu pai terreno. Mas nós falamos nesta noite que há um Pai celestial que sonda e esquadrinha todas as coisas. Então, para José, quando ele estivesse separando do seu pai, é como um ciclo tivesse encerrado. Mas Deus, Ele une aquele que verdadeiramente tem um propósito direcionado com o coração de Deus. Deus faz unir propósitos se o seu coração estiver alinhado. Ele está dizendo nesta noite: eu estou alinhando corações com alguns propósitos nesta noite. José, ele é vendido. Aqueles homens os levam. E quando ele chega sobre a casa de Potifar, a Bíblia diz que quando ela deita, ele recebe uma nova veste. A primeira veste foi veste de identidade, uma veste natural. Porque é onde as pessoas vão nos ler, é onde as pessoas vão nos conhecer. É a Valquíria, tem tal idade, filha de fulano, filha de cicrano. Mas chegou um momento na vida de José que ele vai num lugar onde não ele jamais se imaginaria. Mas sobre aquele lugar uma veste estava aguardando a José. Todos nós sabemos a história de José na casa de Potifar. Eu não quero me atentar à história. Eu quero ser obediente àquilo que Deus tem colocado sobre o meu coração. Ele atende sobre a casa de Potifar. Ele está ali por dias. A Bíblia mais uma vez vai dizer que Deus era com José. E passando os dias, tudo que estava sobre as suas mãos, Deus prosperava. Porque o seu coração estava alinhado com aquilo que Deus tinha para a sua vida. A diferença de ser próspero ou não ser próspero é quando o meu coração e o teu coração está alinhado
com aquilo que Deus tem, que Deus quer sobre as nossas vidas. Por isso que às vezes nós fazemos perguntas se é ou não é, porque ainda a dúvida bate, Ariel. Aí no coração ele não está ainda com a certeza daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ou pior, se ainda nós não entendemos a voz de Deus. Mas Deus fala, alinha coração nesta noite para que os propósitos continuem. Alinhe o seu coração nesta noite para que os propósitos continuem. A Bíblia diz que a mulher de Potifar, ela o olha e ela o deseja. Ela faz um convite, é onde ele nega. E ele vai falar, é José agora reconhecido quem o levou verdadeiramente para aquele lugar. Ele vai dizer, pecarei eu contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Esta mulher não satisfeita, ela arranca a sua veste fica e José vai. Por isso eu comecei a falar que precisa ciclos ser terminados para que Deus se revele sobre as nossas vidas. O ciclo na casa de Potifar, na vida de José, tinha se encerrado. E isso o Senhor me disse, tem ciclos que eles são encerrados para que você venha ser empurrado para o verdadeiro propósito sobre a sua vida. Então não se pergunte, porque alguns ciclos são terminados, alguns ciclos são encerrados. É Deus falando, é eu direcionando e te empurrando para o propósito maior, para o propósito finito que eu tenho sobre a tua vida. Todas as vezes que as vestes de José era deixado em algum lugar, era o Senhor dizendo, estou eu começando um novo ciclo em um outro lugar. Deus está tratando aqui nesta noite sobre algumas vidas. Deus está tratando sobre algumas vidas. Ele está dizendo, alguns ciclos se encerraram, mas alguns ciclos estão começando, alguns ciclos estão se iniciando, alguns ciclos estão recomeçando. Por isso que o Senhor diz, não pare, não desista, não retroceda, porque eu estou te empurrando para um propósito maior que eu tenho, que eu já te prometi sobre a sua vida. Oh, meu Jesus, poderoso e fiel. Ele agora é a veste da prisão. A Bíblia diz que ele sai e Potifar o entrega na casa de um guarda. Agora o uniforme é outro. E sabe qual é mais lindo na vida de José? Em todo lugar que ele passou, ele foi um missionário de Deus. Todo lugar que José foi, que o Senhor direcionou, escute, Ariel, era um missionário de Deus. Então não ache que se a sua ocupação em lugares é simplesmente por você ocupar lugar. É Deus movendo o teu espírito para que você venha entender o seu lado missionário no lugar onde Ele te coloca. Pastora, como assim ser missionário? Este lugar aí onde o Senhor te colocou está difícil, tá? Mas fala do amor de Deus. Este lugar aí que o Senhor te levou está complicado, mas fala do amor de Deus. Este lugar parece que não tem ninguém, parece que está tudo fechado, parece que está tudo escuro. O Senhor está dizendo, fala do meu amor. Fala do meu amor,
os vizinhos chegam e falam, não é aquele que era cego? E eles começam a falar, sim, parece com ele. Gente, o que mudou só foi os olhos que abriu, só isso. Como não conhecer uma pessoa aqui? Como não? Eu fiquei me perguntando, mas como não conhecer? A religiosidade é tão dura, às vezes, para os outros daqueles que estão do lado, do vizinho, e achar que Deus não pode abrir os nossos olhos. Imagina que Deus não pode nos fazer andar, não pode nos tirar do quarto escuro, não pode nos tirar do quadro depressivo. É o povo achando que o Deus só foi o Deus de ontem, mas o Deus que serviu, ele é de ontem, ele é de hoje e ele é de eternamente. Eu tenho um recado de Deus, ele ainda cura, ele ainda salva, ele ainda liberta, ele ainda faz milagre. Um dia chegou um testemunhado e falou, pastora, olhe para mim. Essa pessoa já estava 8 anos desempregada. Ela falou, pastora, leva meu currículo lá na onde ela trabalha. Eu falei, filha, mas você sabe costurar? Ela falou, não. Eu falei, mas eu não, sou costureira. Eu falei, já fez algum curso? Ela falou, sim, de enfermagem. Eu falei, de quê? Ela falou, de enfermagem. Eu falei, o Deus, ele é poderoso para abrir a porta. Pastora, mas já faz 8 anos, eu desempregada, fiquei tempo de convite e foi seguindo. Eu falei, eu creio no Deus que abre porta entre portas. Eu creio no Deus que move o natural. Eu creio no Deus que muda a história, que muda o cenário, que muda corações. Igreja, nós oramos, eu acho que não foi nem um mês. Deus abriu a porta de uma tal forma. Glória a Deus, Senhor. Dividida, baixo e pastora. Foi a senhora, não era Deus que já tinha uma promessa. Só precisou crer que Deus faria. Só precisou crer. O Senhor diz nesta noite: preciso que você creia. Não seja como Tomé, tocar para crer, mas creia antes que aconteça. Eu quero profetizar na tua vida nesta noite. Se creres, verás a glória de Deus. O Senhor está quebrando o impossível aqui nesta noite. Receba, irmã Marta, aquilo que é impossível para o homem. O Senhor está hoje quebrando cadeias, está visitando alguns processos, está oh Jesus, Deus da minha alma. Oh meu Jesus poderoso. E José, ele fica sobre aquela prisão, dando um testemunho. Não teve, mas de Deus. E começa a revelar novamente que ele tem sonhos. Por isso que eu disse algumas palavras que revelam a vida deste homem: sonhos e vestes. Toda vez que alguém sonhava, ele revelava, ele dava direção. E todas as vezes, quando estava encerrando o ciclo, a sua veste ficava. Só que José ia e não ficava. Isso que você precisa entender. Tem alguns momentos das nossas vidas, irmão, qual o irmão? Reginaldo. Irmão Reginaldo. Tem alguns momentos das nossas vidas que as vestes ficam, e eu quero simbolizar isso com alguns traumas, com alguns medos, com algumas mágoas, com alguns rancor da vida. As vestes precisam ficar para que nós prosseguimos ir. Porque se nós permanecermos com as mesmas vestes daquilo que Deus está nos empurrando, a gente fica preso a lugares e a pessoas. José entendeu o que Deus tinha sobre a vida dele. Então a sua veste não carregava o seu caráter. Veste era simplesmente o que estava por fora. Meu Deus, aleluia. Veste era só aquilo que estava por fora. O que Deus já tinha dado para José em sonho, ninguém poderia arrancar. Ninguém poderia levar suas vestes, não tinha problema. Pode
ele vai agora para casa daquilo que realmente o sonho dele se concretizaria. Faraó vai ter 2 sonhos. E aí ele é lembrado. Quando chama José, ele chega até lá. A Bíblia diz que quando ele começa a revelar o sonho, Faraó ele se impressiona e ele vai falar: mas eu peço a você, chama um homem de que você possa confiar, que possa colocar aqui, que possa te instruir. E Faraó ficou ali no maravilha de José e falar: mas quem seria tão sábio como você? Quem seria tão sábio como você? A Bíblia diz que Faraó agora ele vai chamar José. Ele vai entregar agora uma única e última veste. Que era a veste de linho. Que era a veste de honra. Que era a veste a qual Deus tinha revelado desde o início. E essa veste está sem mancha. Essas vestes está sem manchas. Está sem máculas, está sem culpa, está sem dor, está sem rancor, está sem mágoa, está sem medo, porque ele entendeu aquilo que Deus tinha para ele. Eu estou profetizando sobre a tua vida, para que você receba uma nova veste. Você precisa deixar algumas coisas de lado, porque as vestes de linho sem mancha, sem mácula estão chegando sobre a tua vida. Deus está falando, um novo ciclo está se iniciando hoje sobre esta igreja. Um novo ciclo está se iniciando sobre esta igreja. Lembra que a veste ela traz uma mensagem? E a minha pergunta é: quais são as suas vestes nesta noite? Quais são as suas vestes nesta noite? As nossas vestes, ela tem que estar purificada de verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Há uma verdade só que nós possamos conhecer, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Na vida de José, um ciclo por um momento do pai terreno ensinou, mas era para que Deus, para que José conhecesse o Deus do seu pai, o Deus de Abraão. O Senhor me disse neste dia de hoje: algumas coisas estão mudando na vida dos meus filhos. É para que eles se desapeguem daquilo que o homem falou, daquilo que o homem prometeu. Porque eu, o Senhor, vou me revelar para cada um. Glória a Deus. E sabe o que o Senhor me disse, irmã Ângela? Eu não vou me revelar como Deus só de milagres, como só Deus provedor, só como Deus de cura, como Deus de libertação. Mas eu vou me revelar a qual todos nós temos a necessidade do Pai Celeste. Fique de pé nesta noite. Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite que você tem um Pai. Aleluia. Tem um Pai e não tem ninguém que possa tirar. Não tem ninguém que possa arrancar. Mas este Pai tem uma direção para nós filhos aqui nesta noite, para que nós verdadeiramente possamos entender aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós vamos louvar a Ele nesta noite, porque Ele diz: eu sou o quê? O teu Pai. Eu sou o teu Pai. Põe a mão no seu coração que eu vou orar com você nesta noite. Deus poderoso, nesta noite eu lanço, Pai,
nos confiou esta palavra porque o Senhor tem um novo ciclo a recomeçar sobre vidas que aqui estamos. Senhor, nos ajude, Pai, a alinhar o nosso coração, para que o Senhor verdadeiramente nos dê a certeza e a convicção que nós temos um Pai. Mesmo, meu Senhor, que a ausência de alguns estejam aqui nesta noite, nós certificamos no que o Senhor não falta.